Tá, pessoal, então eu vou começar assim falando amplamente, né, um pouco como foi esse projeto, né, ou está sendo esse projeto que a gente está realizando ainda. Então esse é um projeto maior, esses dados, né, ele vem de um projeto maior, né, que é o coordenado ali pelo Centro de Equidade, né, que é um projeto então para se analisar as evidências, né, as tendências da amamentação global, né. Só um pouquinho. E aí, então, eu e o Paulo, então, né, fomos convidados a integrar para fazer alguma parte para trabalhar em relação a esses dados. O que eu vou mostrar aqui para vocês foi a parte mais especificamente que ficou de minha responsabilidade, que foi a parte de coletar, né, os dados em relação à amamentação dos países de alta renda. Tá? Então, o objetivo, né, desse grande projeto então, era criar um banco de dados, né, de amamentação de países de baixo, média e alta renda, para gerar, então, análise de desigualdades econômicas entre amamentação, uso de fórmula, marketing e venda. Tá? Então, assim, só para dar uma contextualizada, né? Então, em relação aos indicadores de amamentação, né? A gente tem países de baixa e média renda, a gente tem os bancos de dados padronizados, que é o Mix e o DHS. Só que para países de renda média alta e alta, a gente não tem questionários padronizados, né? Os países, eles realizam de forma independente, e aí se chega num impasse, né, que existe uma dificuldade de obter esses dados, porque dentro de cada país, às vezes o órgão que vai coordenar essa coleta ele é diferente, então na medida que tu vai fazer a pesquisa, tu te confronta com várias dificuldades. Outra questão, então, que eu vou mostrar para vocês aqui ao longo desse trabalho, né, existe muita diferença no delineamento, acompanhamento, né, então algumas questões que para a gente realizar esse trabalho, para juntar esses dados, não bastava apenas obter um número, a gente tinha que buscar um número e entender esse número para verificar se a gente iria poder, então, juntar nesse grande banco e como a gente ia fazer, digamos, essa harmonização. Então, o objetivo, então, especificamente desse trabalho foi, então ir à busca desses dados, né, para obter essas estimativas, de preferência não obter apenas uma estimativa, digamos, a última estimativa, mas obter uma tendência, então, o maior número de dados possíveis, então, que a gente queria obter, tipo, dos últimos 10, 20 anos, e ter atenção, então, a essa questão do método, né, de como, especificamente, né, para a gente desenhar esse trabalho, né, como esse dado tinha sido obtido, se ele era comparável, né, e quais eram as lacunas e as questões de qualidade em relação a esse dado. Então, como é que a gente fez esse trabalho? Então, como eu comentei, ali foi eu e a Fátima Maia, né, que trabalha muito nessa questão também tem mais expertise, né, nessa parte de coleta de dados. Então, como é que a gente se organizou? Primeiro, a gente foi buscar identificar, né, então, quais eram os países de alta renda, tá? Então, a gente buscando lá as informações do Banco Mundial, né, essa classificação de países de alta renda, ela varia muito, né? Às vezes tem alguns países, por exemplo, a Argentina, às vezes é de alta renda, às vezes ela cai, né? Então, a gente estabeleceu ali, então, o dado seria, então, entre 2018 e 2019, então, dentro dessa classificação desse ano, tinham 79 países. Só que existia uma questão, né, que quando a gente foi começar a fazer essa busca de dados, a gente viu que em relação aos dados de amamentação, por exemplo, a Inglaterra, independente do Brexit, que depois aconteceu no ano passado, a Inglaterra já fazia, apesar de ser um Reino Unido, né, ela já fazia os inquéritos de forma separada. Então, o nosso foco, então, não eram 79, mas 82 países em função dessa particularidade do Reino Unido. Como é que a gente fez essa estratégia de busca, né? Então, não é uma estratégia de busca tradicional, né? Como a gente vai fazer uma revisão sistemática, né? O nosso objetivo aqui era buscar dados oficiais, né? E como eu comentei, não era apenas assim buscar em Ministério da Saúde dos países. Muitas vezes a gente tinha que buscar em locais diferentes, então a gente teve uma estratégia completamente diferente, então a gente buscou também em Google, tinha algumas estratégias em relação a PubMed, né? Mas a gente também buscou muita coisa em site
E dentro dessa busca toda, né, a gente foi se diversificando. Por exemplo, alguns países que eram extremamente difíceis, parece que não existia dado, né, a gente tinha que também ter uma certeza de uma certa inexistência. Então, a gente foi numa estratégia também de identificar pesquisadores dessa área de amamentação, né, ou saúde materno-infantil, para que eles também pudessem nos atualizar, né? Se eles tinham conhecimento, né? E pudessem nos informar. Então, a nossa busca de dados era as instituições de pesquisa, departamentos de saúde, associações de amamentação, né? E os pesquisadores da área. Então, a gente fez toda essa busca ampla, que, como eu falei, era buscar o dado e também ter de certa forma, uma certeza dessa inexistência. Então, o que a gente queria em relação, quando a gente fala assim, que a gente queria buscar estatísticas em relação à amamentação? Então, o que a gente queria? A gente queria buscar os indicadores, né? E a WHO, né, a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece quais são os indicadores, né, que a gente precisa ter para compreender a condição de amamentação. Então, o que ela define como indicador? Então, essa aqui é uma sumarização. Então, o que se tem como indicador? Então, existe um indicador da amamentação na primeira hora, que se chama Early Initiation. Existe um indicador, assim, que é o indicador se em algum momento a criança, pelo menos uma vez a criança foi amamentada, que é o Ever Breastfed. O indicador de amamentação exclusiva, que a gente conhece, né? Então, a amamentação exclusiva, esse indicador se sumariza a amamentação dentro do 0 até 5 meses, podendo ser estratificado, né, podendo ter estimativas dentro do primeiro mês, de 2 a 3 meses, 3 a 5, 4 a 5, mas o importante é que tenha uma sumarização dessa estimativa dentro dos primeiros 5 meses, que é o período que se preconiza como amamentação exclusiva. Também ter um indicador de amamentação exclusiva aos 6 meses. Então, a amamentação exclusiva ela deve ir até os 6 meses. A partir do momento que a criança completa 6 meses e um dia, ela já pode, né, ter outra complementação de alimento. Então, mas também se buscar essa estimativa aos 6 meses. Também uma estimativa de qualquer amamentação, seja exclusiva ou não, né, predominante, também aos 6 meses. Como também, como a orientação de amamentação é amamentar, manter a criança sendo amamentada até os 2 anos de idade, então também sumarizar uma estatística próxima de 1 ano e de 2 anos. Então, esses eram os indicadores que a gente buscava quando a gente, né, queria buscar esses dados de cada país. Então, como é que a gente fez? No momento que a gente encontrava esses documentos, né, a gente buscava identificar, então, a fonte desse dado, né, quem havia coordenado, o ano, né, ou os anos de estimativa que a gente tinha, como era feito esse acompanhamento, né, então, para ver se era anual, a cada 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né, para a gente poder, então, compreender quais seriam as possibilidades dessa nossa análise de tendência. Qual era a população-alvo desse inquérito, porque para inquéritos padrões, a gente já sabe geralmente qual é essa população-alvo, só que nesses inquéritos muito diversificados, ela variava muito, podia ser criança, podia ser mães, então a faixa era a taxa de resposta, né, dessa estimativa e quais as de amamentação disponíveis para cada país. Como é que a gente fez, então, depois que a gente juntou esses dados, então, a gente resolveu então, fazer um artigo para relatar, né, como a gente fez essa busca de dados, então a gente fez algumas análises, né, como vocês viram nesse artigo. Então, a gente fez umas análises, assim, sumarizando qual era a fonte de dado, quais eram os indicadores, quais eram as prevalências, e a gente também fez uma análise de taxa anual de crescimento dentro de cada país. Bom, como resultados, o que a gente obteve? Bom, primeiro, esse slide, né, que é o nosso estado da arte desse nosso trabalho, né, é uma parte que não foi, né, publicada ali no artigo, mas é uma análise que eu e a Fátima fizemos, mas que é mais para mostrar para vocês, assim, de certa forma, como foi agradável e, de certa forma, divertido fazer esse trabalho, porque a gente teve que percorrer por inúmeros países com inúmeras línguas, né?
Então, por um lado, existia uma certa dificuldade, mas por outro lado era divertido. Então, aqui é só para sumarizar para vocês, né, toda essa gama de línguas que a gente teve que, né, buscar. Então, aqui nesse gráfico, né, esse gráfico não, nessa figura, né, é uma figura, né, uma nuvem de palavras, né, que vai mostrar para vocês o número de documentos, à medida que a palavra que é maior, né, o número de documentos que vinham, né, em certas línguas. Né? Então, só para ilustrar para vocês entenderem parte de como foi esse trabalho, né? Bom, mas aí falando agora, então, especificamente, né, dos dados e dos resultados, né? Então, nós tínhamos o foco de 82 países de alta renda. O que a gente encontrou? Nós conseguimos dados de 51 países, dados que vinham, estimativas que vinham desde 86 até 2019. O interessante é que, apesar de ter dificuldade de se obter esse dado, tinha países que tinham até mais de uma fonte, né? Então, a maioria, 80%, tinha apenas uma fonte, mas tinha um certo número de países, né, que tinham mais de um tipo de dado, mais de um tipo de fonte. Então, até na hora da gente selecionar, a gente teve que criar um critério, né, para ver qual era o dado que a gente queria obter. O que a gente conseguiu, o que a gente se surpreendeu, assim, ó, que a gente estava atrás de dados de survey, né, de surveys, e a gente conseguiu, então, em torno de 32 países eram surveys, né, mas existia um número interessante de países que já não aplicam mais survey, mas utilizam os dados eletrônicos, né. Mas falando especificamente de surveys, o que a gente viu ali? Que não existia apenas, né, um tipo, né? Existia desde surveys de amamentação exclusivamente, tipo assim, um survey realizado para buscar essa informação, mas como também tinha surveys de saúde infantil, surveys que eram realizados durante campanhas de vacinação, como também aqueles outros, né, surveys que são de saúde do país inteiro, que aí dentro desses surveys eles incluem perguntas sobre as crianças e incluem perguntas sobre amamentação. Ou seja, já aqui a gente já vê que tem uma diversidade dessa fonte. E é uma certa dificuldade também, né? Porque em cada estratégia de um survey existe estratégia diferente de fazer uma amostragem, né? E de se considerar essa população infantil. Então, encontramos aqui já diferenças, né? E aí, como eu falei, e em contrapartida já existem países utilizando os dados eletrônicos, ou seja, que aí não são até amostragens, são dados de censo. Então, desde censos de hospital, como também censo do próprio sistema de saúde, né? Então, tem aqueles que vão estar sumarizando as informações à medida que as crianças são acompanhadas, né, durante a puericultura. E existia também alguns países, como eu coloco ali, que até foi interessante, que muitas vezes eles nos mandavam, os dados eram brutos, que a gente tinha, principalmente dado de censo, né, que nós tínhamos que fazer o cálculo, então teve muita diversidade da forma como a gente obteve esses dados, tá? Uma outra questão que foi diferente, assim, em outros países, é a questão do acompanhamento, né? Então, existia um número grande de países que faziam acompanhamento anual, principalmente relacionados a dados eletrônicos, né? Que eles vão ter um dado todo ano. Mas quando parte para surveys, aí tinha surveys realizados a cada 3 anos, de 5, 6, 8 anos, né? E tinha muitos que a gente até encontrou dados atualizados, mas que eles já mesmo informavam que aquele survey ele tinha sido descontinuado, ele não ia ser mais reproduzido. E uma outra questão que diversificava bastante, como eu comentei anteriormente, é a população. Então, dependendo do tipo de fonte, né, tinha uma gama dessa diversidade. Então, ou, claro, quando era dado de hospital, eram só crianças, né, do nascimento, né, mas tinham alguns dados de serviço que acompanhavam a criança só dentro da primeira semana. Surveys tinham aqueles que realizavam com crianças até 1 ano de idade, com crianças até 24 meses, com crianças até 5, 6 anos, né? E aqueles outros, né, que eram realizados com mulheres, né? Então, as mulheres em idade fértil, mulheres que haviam tido filhos, né? E aí aplicavam a pergunta em relação à amamentação do último filho. Então, já mostrando assim que existe um panorama bem diversificado no momento que cada país resolve coletar o dado de uma certa forma.
Em relação ao número de indicadores, aqui é uma tabelinha inicial, né? Meio não está muito bem assim, digamos, né, visualmente, mas é só para mostrar para vocês o que a gente encontrou em termos de dados. Então, por exemplo, no indicador do Early Breastfeeding, que é a amamentação da primeira hora, foi o indicador que até que foi pouco obtido, né? Só 9 países tinham essa informação, porque realmente é bom, era aquela amamentação dentro da primeira hora, ou o país tinha ou ele não tinha. Mas quando a gente se movia para os outros indicadores, a gente já viu muita diversidade na forma de coletar esse dado. Então, por exemplo, o Ever Breastfed, que é a criança amamentou pelo menos uma vez, 33, a gente conseguiu dados de 46, mas na verdade 33 eram de fato o indicador clássico, países que tinham aplicado essa pergunta, e outros países a gente de certa forma, né, utilizou certas estatísticas que se aproximavam ao Ever. Então, por exemplo, aqueles dados que eram de amamentação, que eram de hospital, né? De certa forma, aquele censo, se a criança no hospital havia recebido, havia sido amamentada, a gente utilizou, então, como um indicador de Ever, aquele dado de serviço que vinha dentro da primeira semana, né, que eles perguntavam, a gente também, de certa forma, utilizou como um Ever. E teve um outro país que a gente utilizou até dado de 1 até 2 ou 3 meses. E por que a gente fez isso? Porque eram países que, se a gente não aproveitasse aquela informação, nós não teríamos nenhuma informação sobre a amamentação, nenhuma estimativa para aquele país. Tá? Então, de certa forma, esse indicador a gente fez, né, uma certa ajuste, né, fez essa consideração. Para os outros indicadores, por exemplo, o exclusivo de 0 a 5, a gente também teve bastante dificuldade porque a gente viu muita diversidade, né? Então, nem todos os países perguntavam da mesma forma, né? Então, né, tem uns que só tinham informação dentro das primeiras 2 semanas, e aí essa maneira deles unirem o dado, né? Ou considerar de 3 a 4, 5, era muito diversa. Esse aqui a gente, na verdade, não sumarizou muito, mas enfim. O exclusivo de 6 meses também existia, bom, ele tinha ou ele não tinha, então teve a maioria dos países aqui, então, do que a gente obteve, então tinha a informação dos 6 e um que a gente, né, considerou porque ele era de 5 a 6, então considerou dentro do indicador de 6 meses. Aí o que a gente também está observando aqui? Que à medida que a gente vai aumentando a idade desse, digamos assim, né, a idade que esse indicador está estimando, a amamentação, a gente vê uma queda importante, né? Então, por exemplo, o indicador de 2 anos, a gente só encontrou para 4 países, o indicador de 12 meses, né, só para 25. Então, dentro dos 51 países que a gente conseguiu indicadores, a gente não conseguiu um indicador para todos, né? Tipo, nem o Ever a gente conseguiu dos 51 países, né? Bom, aí só uma ilustração, porque é uma pergunta que a gente ficou pensando assim, será que existe diferença entre o indicador e a fonte? Né? Será que no momento que tu tem uma fonte eletrônica, tu vai ter mais indicador, né? Mais um tipo de indicador? A gente, na verdade, não viu uma diferença, assim, então, né? Aqui o exclusivo aqui, isso aqui eu fiz mais sem estatística, mais para ilustrar, né? Então, por exemplo, o indicador de 6 meses, que certo ponto aqui tinha um pouco mais entre os surveys, né? E não tinha nos eletrônicos, mas se for comparar nos outros, né? Aqui o early também, porque geralmente o eletrônico ele não capta essa informação. Bom, mas aí falando então em relação às prevalências, o que a gente conseguiu em relação a esses indicadores? Vou mostrar aqui inicialmente esse indicador que é do Ever, então, se em algum momento a criança foi amamentada, o que a gente começa a observar? Então, esse é o gráfico, a gente plotou aqui a prevalência de todos os países que a gente obteve essa informação. Então, dos 51, então a gente já observa que alguns países, eles não tinham essa informação, né? Tipo, é uma informação que, sinceramente, quem trabalha, uma informação, digamos que básica, né? E a gente não conseguiu de todos os países. O que a gente observa? Uma diferença bem importante. Então, tem países que têm uma estimativa bem próximo de 100, que pelo menos uma vez na vida a criança foi levada ao peito, né? Realmente mamou pelo menos uma vez. Então, a gente tem um número importante de países que tem essa estimativa, né, acima de 90%, que é a mediana, né, foi 90%. Só que, se for ver, existem países que a gente se surpreendeu, né, com estatísticas
bem baixas. E os principais países que ficam com essa prevalência bem baixa são os países ali do Reino Unido e da França, assim, que são os países que tinham ali em torno de um pouquinho acima de 50%, né, abaixo de 70%. E é uma questão importante da gente pensar, né, que são países que a gente vê que não existe um estímulo, né, aquelas campanhas, assim, aquela estímulo de amamentação, porque um número importante de crianças, de fato, não são amamentadas, ou seja, já partem para alimentação artificial, né. O indicador aqui, então, do exclusivo de 0 a 5 meses, ou seja, que é aquela faixa etária, né, que a criança, né, que a RU orienta que seja amamentado de forma exclusiva, o que a gente já começa a observar nesse gráfico aqui? A gente já começa a observar um gap, né? A disposição aqui dos países é a mesma do gráfico anterior. O que a gente começa a observar? Que, de fato, alguns países nem coletam essa informação. E se tu for ver aqui dentro dessa barrinha, a mediana era 46, mas, né, tu vai ver que tem países com estimativas bem baixas e países até que superam, né, os 50%, superam essa mediana. Em contraste, quando a gente vai ver a amamentação exclusiva aos 6 meses, a gente já vê que do primeiro gráfico para o segundo, né, o número de países que tem essa informação se reduz muito, né? A mediana já é 18% dentro dos países que a gente obteve essa informação, a mediana foi 18%, e a gente vê quedas bem importantes. Claro que quando a criança, como eu comentei, completa 6 meses, ela já pode partir, né? Ela já tem que ser amamentada, ter uma alimentação complementar, mas a gente observa que essa queda, né, no momento que eles fazem lá a estimativa, a queda da amamentação exclusiva dos 0 a 5 para os 6, para alguns países cai bastante, né? Então, para alguns países ali, eles já realmente, o número ali, tipo Noruega, Polônia, Singapura, já vai para baixo de 5%, sendo que outros ainda têm uma estimativa de aqueles que tinham uma amamentação exclusiva dentro do 0 a 5 um pouquinho mais alta, são aqueles que não caem de forma tão drástica, né? Mas, enfim. O outro indicador aqui, então, ai, não estou conseguindo enxergar aqui. É do N. É o N. Do N breastfeeding. O que a gente vê aqui nesse gráfico, tá? O N breastfeeding, a mediana, então, é 45, por um lado, ok, né? Porque se tu for ver, de fato, as crianças, né, aos 6 meses, elas, né, já podem estar numa alimentação complementar, então a gente já vê esse gráfico com maior número de dados, né? Estimativas maiores em comparação ao exclusivo de 6 meses, mas o interessante, por exemplo, a gente vê países que mesmo esse N breastfeeding aos 6 meses já tem uma estimativa muito baixa. Então, Kuwait, Dinamarca, Irlanda do Norte, são países com essa estimativa muito baixa em comparação aos demais. E só para trazer o gráfico anterior, né, que era da amamentação exclusiva aos 6 meses, né, então, por um lado, um gráfico, ele complementa o outro, né, então... mas o curioso é isso, né? Então, tem países ainda que mantêm esse estímulo à amamentação aos 6 meses, né? Que pode não precisar, não é mais o exclusivo, mas o interessante é isso, assim, que quais são, que a gente fica se perguntando, quais são esses países que acabam caindo muito, né? A amamentação exclusiva aos 6. Muitas vezes é aquele, né? Do primeiro gráfico para o segundo, que uma coisa que é importante saber é que nesses países desenvolvidos, principalmente os países europeus, que dentro dessa pesquisa a gente viu, eles são países que eles não, apesar da orientação da RU ser amamentação exclusiva até os 6 meses, as sociedades de pediatria, elas não concordam com essa orientação. Então, eles já orientam introduzir, fazer uma alimentação complementar a partir dos 4 meses. Então, por isso essa queda, às vezes, muito grande da amamentação exclusiva dentro de 0 a 5 para aquela amamentação chegando aos 6 meses, né? Porque são, provavelmente, então, esses países que têm esse contraste da orientação, né? Que não está, de fato, concordando com a RU. Bom, outra análise que a gente fez foi o Annual Growth. Então, dentro de cada país, a gente pegou a estimativa, né, e fez a comparação de qual era a amamentação desde o primeiro, do dado mais antigo para o dado mais novo. Então, a gente fez uma comparação dentro de cada país.
Então, esse primeiro indicador aqui que eu mostro é o ever, tá? Então, a gente, mostrando aqui no gráfico, então, todos os países, o intervalo de anos que a gente teve dessa estimativa desse país, então, dentro dessa estimativa, a gente vê que tem alguns países que a gente, por exemplo, aqui o primeiro, a gente conseguiu dados só de 2004 a 2016, mas outros, né, a amplitude de informação era maior, como por exemplo, Netherlands tinha de 2001 a 2015, então tem um intervalo bem maior. Então, dentro dessa estimativa, dentro de cada país, o que a gente viu aqui no Annual Growth? Né, que existe, no Ever, teve uma tendência aqui de países com um crescimento bem maior, tipo assim, uma tendência de ter um crescimento positivo dentro desse intervalo, e alguns países, né, que para esse indicador, né, teve uma tendência à queda desse indicador. Analisando outros indicadores, por exemplo, a da amamentação exclusiva, e nos próximos que a gente vai ver aqui, já a gente vê que um importante, a maioria dos países não teve esse crescimento positivo, né, taxas até de 2,5, uns até chegando a 5, mas o importante é também de observar esses países que essa taxa está reduzindo, né? Apesar de ser um número menor, né? É curioso de pensar, né? E pensar o que é o estímulo à amamentação nesses países. Em relação ao exclusivo ao 6, né, apesar de serem poucos países, a gente vê que existe, né, um estímulo. Então, no momento que existe um reflexo no aumento da amamentação exclusiva ao 6, é um reflexo, né, que a amamentação exclusiva em si está sendo estimulada. Né. Já o N-breastfeeding também, né, então a gente viu que tem muitos países com essa informação, então também tem, então sempre essa taxa de crescimento, ela sempre tem um número maior de países, né, sempre aumentando do que de fato reduzindo, que foi uma questão tão positiva. E esse último aqui que eu mostro é a taxa de crescimento aos 12 meses, né, que é um gráfico, um indicador que eu não falei muito antes, né, mas o que a gente vê aqui? Apesar de ter um número menor de países, né, que tinha essa informação, de certa forma, a gente viu que existe a maioria desses países que coletou essa informação estava com essa taxa também numa tendência de crescimento, né? Então, que aí mostra que, de certa forma, os países que estão tentando fazer um estímulo à amamentação dentro daqueles primeiros 6 meses, né, tá tendo algum reflexo dessa amamentação também dentro de 12 meses. Bom, essa parte inicial era mais ou menos isso que eu queria comentar, mas algumas coisas importantes que eu acho interessante para a gente discutir, né? Por exemplo, o que a gente viu? Que dados de amamentação de países de alta renda são difíceis de encontrar, e a dificuldade não impera só em relação à língua, né? Porque às vezes, que era a principal questão em relação à língua, muitos países publicam esses relatórios apenas na sua língua, eles não publicam em inglês. Então, à medida que eles não publicam em inglês, a gente vê que não existe um interesse ou uma certa preocupação em divulgar esse dado. Né? Então, teve uma diferença em relação à língua? Teve, porque eu e a Fátima, né, a gente viu em certos momentos que a gente tinha que pegar como se falava a amamentação na língua, né, principalmente nesses países europeus que têm línguas diversas, e fazer a busca relacionada àquela palavra naquela língua estrangeira. E só assim a gente conseguiu informações de certos países. Né? Então, existe uma dificuldade em relação à língua? Existe, mas também não é só isso, porque também a fonte, aonde a gente obteve essa informação foi diversa, né? Então, realmente é difícil encontrar esses dados. Uma coisa, como eu falei, dos 82, somente 51 a gente conseguiu pelo menos alguma estimativa, né? Então, as estimativas nunca foram completas, então são dados bem difíceis de obter, né? Ou seja, tem países que não têm o interesse, né? Então, nem naqueles reportes de saúde do país, eles têm muitos países têm esses reportes anuais, né? De como estão questões de doenças crônicas, né? Em relação à educação. E quando vai para as questões de saúde, a amamentação não é uma estimativa considerada tão relevante para ir num report anual, né?
muitos países, assim como a gente falou, não estão atualizando, né? Muitos têm atualizado, né? A maioria ali que a gente conseguiu dados atualizados nos últimos 5 anos, mas também a gente se preocupa com esses países que descontinuaram surveys, né? Ou coleta de dados de certa, independente da fonte. Então, tem alguns que descontinuaram e aí não se sabe de que forma eles vão estar relatando esse dado, ou se não vão mais, né, se preocupar com esse dado. A gente viu ali, tem uma tendência, né? Tipo, tem aqueles indicadores que pelo menos conseguem num grande número, que é o Evero, a amamentação exclusiva, mas também a gente se preocupa com esses dados que são descontinuados após os 6 meses. As estimativas de 1 e 2 anos são praticamente 2 anos, então é praticamente inexistente. Só 4 países tinham esse dado. E o que mostra pra gente que essa questão da amamentação, ela não é uma questão da alimentação infantil, às vezes tão estimulada ou tão vista como importante. Por mais que tu não mantenha uma amamentação exclusiva até os 6 meses, mas esse estímulo a amamentar, né, ele vai se reduzindo dentro dos países de alta renda. Eles não veem como uma questão importante. Outra questão relevante, né, é essa dificuldade, diferenças nos métodos, né? Então, principalmente a questão de qual é essa população-alvo, o desenho dos estudos são muito diferentes. Então, independente daqueles dados eletrônicos, são dados de censo, mas quem faz surveys, os desenhos são diversos, né? Outra questão, os reports são muito incompletos, né? Como eu vou falar daqui para frente do slide que eu vou mostrar para vocês. Então, no momento que a gente encontrava um report de um survey de um país, assim, nossa, que legal, encontramos. A gente ia ler, existia uma incompletude nesse relatório. A gente tinha o dado, mas não sabia como aquele dado tinha sido obtido, então a gente tinha que ficar mandando e-mail, né, para perguntar informações. O uso do dado eletrônico parece ser uma tendência? Parece, mas eu vou mostrar agora um outro slide para vocês que ele é um problema também. Outra questão importante, os países que, na minha percepção, às vezes eles não têm, parece, assim, muita tradição em survey, eles não são muito organizados para fazer surveys, eles têm taxas de respostas muito baixas, tá? Que é o que eu mostro ali no artigo, se vocês verem, tem uma tabelinha que tem ali a taxa de resposta dos países. E tem países, né, que não tem dado, e o interessante é que muitas vezes quando a gente entrava nos sites ou mesmo nos relatórios, eles dizem que, né, concordam com a amamentação, que estão de acordo com as orientações da RU, mas no momento que a gente vê as estatísticas, não é o que a gente vê, né? Então, por exemplo, eles falam da amamentação, falam que fomentam a amamentação, mas eles não têm um indicador de amamentação exclusiva dentro do 0 a 5, muito menos a amamentação aos 6 meses. Então, é um certo, né, contraste do que, né, a gente de fato encontra, né? E aí, uma coisa que eu queria, então, chamar a atenção de vocês é a questão do uso de dados eletrônicos. Existe uma tendência? Existe, até porque existem países que falaram, descontinuamos, mas estaremos com os dados eletrônicos. Mas o interessante aqui, a gente trabalha com países de alta renda, países que a gente sabe que tem um serviço de saúde muitas vezes mais organizado, serviços de saúde que já estão informatizados há bastante tempo, mas mesmo assim não significa que o dado é ótimo ou que o sistema, né, de informática consegue captar essa informação de uma maneira muito boa. Por exemplo, esse aqui é um gráfico da Croácia, né, que foi publicado, foi um artigo que foi publicado por 4 pesquisadores de lá, que eles tinham uma crítica em relação aos dados eletrônicos, que eles não estavam sendo sumarizados de forma tão boa, e eles resolveram, então, sendo 4 pesquisadores, pegar esses dados e o objetivo deles era tentar sumarizar os dados de acordo com os indicadores da RU. E o que eles encontraram? Inúmeras dificuldades, e uma dessas é esse gráfico aqui que eu mostro. Essa primeira linha aqui é o dado que seria a estimativa de amamentação dentro de 0 a 2 meses de idade. Esse daqui era a taxa de números, né, de uso de fórmula, outras coisas, mas o que eu quero chamar a atenção é esse primeiro traço aqui, que é da amamentação. Se a gente olhar esse dado, a gente vê assim, bom, qual é a tendência, então, de amamentação de 0 a 2 meses na Croácia de 2005 a 2016? A gente vê existe uma tendência nesse número, e o que eles falam é justamente isso. O grande problema imperava na completude de envio,
dos dados de cada serviço, cada unidade para o serviço central, muitos dados missing, tanto que o ano de 2012 eles retiraram dessa estatística. Então, eles chamavam justamente a atenção em relação a isso. Para se usar dados de serviço, tem que treinar primeiro quem vai aplicar, aquele profissional, independente de qual seja, ele tem que, entre aspas, saber usar o sistema, ele tem que saber a importância daquela pergunta, ele tem que saber se ele não perguntar, até na forma como ele vai digitar o dado missing, o sistema ele tem que estar organizado, ele tem que deixar ali a pessoa digitar números, e quem sabe, né, a gente trabalha aqui muito com dados, banco de dados, a gente sabe que como é que tu vai deixar o dado ali, o sistema para a pessoa digitar aquele dado. Então, eles tiveram inúmeras dificuldades, né, então eles mostram justamente isso. É uma tendência? Pode ser, mas tem muita coisa para se melhorar dentro dos dados de serviço, dados eletrônicos. Em contrapartida, né, por exemplo, a gente vê outros países sendo exemplos, mas aí são países dentro de uma certa cultura, que mais que a gente está falando, Croácia, que esse outro país aqui é a Suécia, eles são países europeus. Teoricamente, uma cultura um pouco mais próxima, mas se tu for ver os dados da Suécia, são tão completamente diferentes. É o exemplo do melhor dado eletrônico. Primeiro que eles conseguem ter estimativas desde 86. Então, são países que, de certa forma, em algum momento, eles se preocuparam e resolveram informatizar todo o serviço, inclusive, né, trazendo essas informações para o sistema eletrônico. O dado, ele é publicado na língua deles, porém existe toda, como eu mostrei essa segunda figurinha aqui, existe uma preocupação de mostrar o que significa, né, VECCA, que é uma semana, ou seja, eles têm um manualzinho de tradução, ou seja, outros pesquisadores de outras línguas, ao acessarem, conseguem ter uma tradução, né? E outra coisa que me chama muito a atenção, nesse em específico, é, assim, a expertise de quem está trabalhando com esses dados. Porque, às vezes, não basta tu ter um dado eletrônico, jogar numa planilha Excel, porque é diferente quando tu tem um grupo de funcionários que estão pensando sobre aqueles dados, estão se preocupando com aqueles dados, porque eles fazem inúmeras análises, a gente chega lá, tem gráficos super bons, assim, tu vê que o dado ele foi muito bem trabalhado, né? Então é uma grande diferença quando tu tem um grupo lá de funcionários pensando e refletindo sobre aquele dado, né? E uma outra questão que eu acho que é uma questão importante, né, da gente pensar é a questão dos surveys, né? Então, é uma tendência a fazer uso do dado eletrônico, tem seus problemas, mas assim, o survey, ele tem uma razão de ser e de existir ainda, né? Então, a gente tem países muito organizados, então mostra que os melhores surveys foi o do Uruguai, né? Dentro do meu ponto de vista, né, de análise, que trabalhei com esses dados, para mim, eu digo que foi o do Uruguai e o de Luxemburgo, porque eram relatórios que tu, ao acessar, ele é completo, tu entende o delineamento, eles não só fazem as estatísticas de acordo com a RU, mas eles têm toda uma certa qualidade que realmente, para quem está acessando e lendo, a gente vê que existia uma certa diferença, né, daquela preocupação, então, não só com a amamentação, de fazer um survey, como também de relatar. Bom, outra questão curiosa para vocês saberem, né? Então, existia uma dificuldade enorme de não ter dados, mas a gente encontrou coisas bem interessantes. Por exemplo, a Noruega, no final das contas, a gente conseguiu um artigo que falava que a Noruega tinha dados de amamentação desde 1857, né? Então, teve um artigo que foi publicado lá avaliando isso, né? Então, até mostrando aqui, por exemplo, teve um período lá no final da década de 50, né? Que teve uma queda super importante, que foi aquela questão, né, que a gente pode pensar, o uso de pílula, a mulher entrando no mercado de trabalho, a questão do advento da fórmula infantil, né, então tem muitas coisas que dá para se discutir dentro disso, né, mas então teve um período importante e né, e uma tentativa de resgate da amamentação. Bom, pessoal, essa minha parte aqui, então, era mais ou menos isso, né, que eu queria mostrar para vocês, mostrando aqui agora, finalizando 3 fotos que
que é o que a gente gostaria de ver dos países, né, de alta renda, né, a gente sabe que país de alta renda muitas vezes acaba sendo o comportamento, né, que eles acabam refletindo para os outros países, então é importante que essa parte da amamentação se reflita. Então, desde que exista um estímulo para a amamentação, como também de amamentação de crianças, né, até 1 ano, até 2 anos de idade, né, que é o que a gente precisa. Bom, essa minha parte era isso. Então agora o Paulo então continua, que ele vai então mostrar para vocês, né, como a gente harmonizou e trabalhou com esses dados, então no momento que a gente juntou com os dados da DHS e do Mix.